Fala galera, mais uma vez aqui o Alexandre Moraes da Escatologia Preterista Completa, o canal. Você que está entrando pela primeira vez aí, seja bem-vindo. Aproveite e se inscreva aqui no canal, tá? Para que você possa continuar recebendo mais vídeos como esse e outros vídeos. Estou postando vídeo toda semana falando aí sobre determinado assunto, tá bom? A respeito à escatologia preterista completa, tá? Estarei abordando aqui especificamente falando aí sobre o inferno. O que seria o inferno segundo as escrituras? O que seria o inferno? Será que o inferno é um lago de fogo, onde vai ficar ali o espírito queimando de forma literal, conforme é ensinado aí dentro do catolicismo e dentro do protestantismo? Vamos analisar? Venha comigo nessa. Vamos lá. Vamos lá, galera. Estarei falando aqui sobre o inferno, tá? Será que nas escrituras o inferno significa de forma literal lago de fogo, né? Onde as almas, os espíritos vão queimar? Será que é isso? Conforme aí a doutrina, né, do catolicismo e o protestantismo, no seu modo geral? Será que o inferno é isso? Vamos analisar segundo as escrituras e tirar aqui algumas conclusões, né? Vamos lá. A palavra inferno, ela é interpretada de uma forma completamente equivocada e de uma forma fantasiosa, né? Porque não faz sentido. Primeiro que pelo menos eu não consigo imaginar um espírito ficar queimando de forma literal. O espírito não queima. O que queima é matéria, né? O que queima é papelão, é cobre, é chumbo, é madeira, aço. São essas coisas que queimam, ouro, né? Vidro. Não consigo imaginar de forma literal um espírito ficar queimando ali eternamente, né? Não faz sentido nenhum. Mas vamos analisar aí, tá? Quero primeiro aí mostrar para vocês aqui no grego o significado dessa palavra inferno, tá? Em uma passagem que está em Mateus aqui, capítulo 5, tá? Vamos lá. Onde ele vai dizer o seguinte, Jesus Cristo: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Beleza? 30. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Aí, ó. Agora vamos lá no grego. Deixa eu desmarcar aqui. Vamos lá. A mesma passagem, capítulo 5 aqui, ó. Capítulo 5, tá? Versículo 29 primeiro de Mateus. Estou aqui na Bible Hubs, tá? Vamos analisar aqui. Olha aqui, ó. A palavra inferno, no grego, significa Geena. Tá vendo? Olha aí, ó. No 29, a mesma coisa. No 30, a mesma coisa, ó. Versículo 30. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. A mesma coisa, tá? Aí a gente pega aqui, vamos traduzir aqui que tá no inglês. Olha aí, ó. Inferno. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui.
Vamos continuar. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui a palavra Gena. Deixa eu pegar aqui, deixa eu marcar aqui de novo. Deixa eu jogar aqui para baixo para ficar melhor. Vamos pegar a palavra Gena, ó. Vamos lá. Tá vendo ela aqui? Olha ela aqui, ó. Vamos pegar aqui outras referências. Olha aqui, ó. Mateus capítulo 5, versículo 22, ó. 25. Capítulo 5, versículo 22. Tá? Olha aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui, ó. Olha aí, ó. Para o inferno de fogo. 29. Olha aí, ó. Selecionar aqui. Olha aí, ó. Corpo a ser lançado no inferno. Que é Geena também. Olha aí, ó. Tudo Geena, ó. Versículo 30, já falei, né? Ó, Mateus 18, 9. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Olha, ó. A ser lançado no inferno de fogo. Tá vendo? Ó. Marcos 9:43. Olha aí, ó. Marcos 9:43. Vamos lá. Vamos pegar essa versão aqui. NAS, ó. Deixa eu pegar aqui, selecionar direitinho. Olha só, hein. Olha aí, ó. Para ir para o inferno. Tá vendo? Tem mais, ó. Marcos 9:45. Vou pegar essa outra versão aqui, ó. KJV. Olha aí, ó. Para ser lançado no inferno no fogo. Marcos 9:47. Tem mais, ó. É aquela mesma referência, né? Faz o pareamento que eu já tinha falado aí, ó. Olhos para serem lançados no inferno. Tá vendo? A palavra Geena, né? Geena, significando aí, né? O inferno significando a palavra Geena no grego, tá? Agora vamos analisar algumas referências, né? Da onde que surgiu essa palavra, por que ela entrou ali no Novo Testamento e foi utilizado muitas as vezes aí, né? Por Jesus Cristo, pelos apóstolos. Por que ela foi utilizada, né? Vamos analisar o seguinte, tá? O que acontece? Essa palavra Geena, ela vem do Vale de Rinom, tá? Inclusive eu tenho até aqui essa imagem, que é uma parte que fica lá em Israel, em Jerusalém. Inclusive ela até é considerada uma cidade. Essa cidade ela foi tirada aí Desculpa, gente. Essa cidade ela foi tirada, né, como um grande exemplo aí de algumas passagens que está no Antigo Testamento, como Josué, né, capítulo 15. Vamos analisar aqui, ó. Vamos lá. Josué, capítulo 15. Versículo 8. Desde o ponto sob pelo vale de
Ben-Rinom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, em Jerusalém, e este limite sobe até o alto do monte que está diante do vale de Rinom, para o oeste, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Né? Aí temos 2 Crônica 28:3. Segunda Crônicas 28:3, ó. Também queimou incenso no vale de Ben-Rinom e queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Né? 2 Reis 23:10, uma outra referência dessa cidade e do porquê também ela foi chamada de Geena, né? Justamente porque se queimava crianças lá. Olha aí, ó. Cadê? 2 Reis 23:10. Olha aí, ó. Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Olha aí, ó. Agora, para fechar aí, ó, Jeremias, capítulo 19. Primeiro a gente vai ver aqui o 19, tá? Aliás, primeiro versículo 2, né? Primeiro capítulo, é versículo 2, ó. Vá até o vale de Ben-Rinom, que está junto à entrada do portão dos cacos, e proclame ali as palavras que eu lhe disser. Correto? Aí depois a gente vai lá no versículo 6, ó. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, e nem vale de Ben-Rinom, mas o vale da matança. Correto? Por que isso, galera? Então, o que acontece, rapaziada? Por que Jesus Cristo, né? Por exemplo, Jesus Cristo ele vai falar em Apocalipse capítulo 20. Olha só. Jesus Cristo não, João, né? 20:14, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Olha só. Aqui é a mesma coisa, ó. Apocalipse 20:14. Olha aí. Nesse caso aqui, seria Hades, tá? Hades, o que é o Hades? Hades também é o inferno, beleza? Hades também significa o inferno, que é a segunda morte, ou o mundo inferior, né? Um termo também utilizado aí no grego, tá? Então o que acontece? Por que Jesus Cristo ele fala isso? Jesus Cristo simplesmente ele fala isso por quê? Por que ele coloca essas referências como o Lago de Fogo, como a segunda morte, como o lugar de Hades, né? Justamente por causa desse local que se chamava Geena, que era o lugar lá, como eu já falei da referência aí, né? Com relação a Josué 15:8, 2 Crônicas 28:3, 2 Reis 23:10, Jeremias 19:6. Esse lugar era um lugar onde eles jogavam animais mortos, cadáveres,
lixo, né? Era como se fosse, por exemplo, o lixão aqui nos dias de hoje, onde se jogasse ali coisas que não prestavam mais, né? Então eles jogavam um enxofre de forma literal ali, e esse enxofre ele ficava queimando durante muito tempo. Durante muito tempo esse enxofre ficava queimando. Então todas as vezes que Jesus Cristo ele faz a referência no Novo Testamento, né, como lago de fogo, como enxofre, ele está fazendo referência a Hades, a sepultura que é o mundo inferior, segunda morte. E o que seria a segunda morte? O que seria Hades? De forma literal ali. É simplesmente a pessoa ela morrer e não ter a espiritualidade, não ter o Espírito de Deus. E simplesmente voltar ao pó da terra. A ausência do Espírito de Deus. A lógica é essa, não tem outra lógica sem ser essa. O Espírito jamais ele poderia, por exemplo, queimar de forma literal. Como é que o Espírito vai ficar queimando? Não existe isso. Inclusive, né, vemos até algumas referências. Por exemplo, olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, deixa eu desmarcar aqui. Olha aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Salmos capítulo 1, versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. 5. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Olha aí, ó. Uma outra referência, Salmo 68, versículo 1. Levante-se, Deus, e seja dissipado de seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Preste atenção na figura de linguagem. Você, por exemplo, pega um cigarro, acende um cigarro, fuma um cigarro e solta essa fumaça. Essa fumaça, ela fica ali constantemente? Não. A fumaça simplesmente ela some. Ela desaparece. E é a mesma referência dentro de uma figura de linguagem, né, que se faz aí ao ímpio. Ou seja, aqueles que não têm ali o Espírito de Deus. E por que isso? Porque a primeira morte é a morte literal, a segunda morte é a morte espiritual, ausente do Espírito de Deus, onde eles descem à sepultura e não tem a vida eterna. Essa é a referência. Aí, ó, outra referência, Jó, capítulo 21, versículo 17. Aí, ó. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte dores. 18. Porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Você solta, por exemplo, a palha, um monte de palha, sobre o vento o que faz com essas palhas? Simplesmente some com todas essas palhas. Essas palhas, elas deixam de existir, elas desaparecem. E é a mesma referência, né, que é feita aqui no livro de Jó, com relação às pessoas que não têm ali o Espírito de Deus. Ou seja, que são ausentes do Espírito de Deus porque descem à sepultura. Temos uma outra referência, por exemplo, em Gênesis capítulo 37, né, onde o inferno, né, no hebraico já é um outro termo, que significa Sheol, tá? Olha aqui, ó. Sheol. Gênesis capítulo 37. Vamos analisar aqui, ó. Olha aí, ó. Gênesis 37. É isso mesmo? 37, versículo 34. É isso mesmo.
37, versículo 34, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Galera, não é o versículo 34 não, tá? É o versículo 35, beleza? Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. É o versículo 35. Sheol. Aqui, ó. Que inclusive, né? Deixa eu pegar aqui a tradução, que está no inglês. Aqui não está, especificamente aqui, nessa parte aqui, não está como sepultura, tá? Está como túmulo, que é a mesma coisa, é o mesmo sentido, tá? Mas vamos ver aqui algumas referências. Mas antes da gente analisar, vamos pegar essa passagem. Deixa eu ler aqui de novo. Olha aqui, ó, Gênesis capítulo 37, versículo 34. Indignado, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, conforme a tradição, e planteou durante muitos dias por seu amado filho. Quem foi esse filho? José, né, que foi vendido como escravo para o Egito, tá? E inclusive Jacó pensou, né, que José tinha morrido. Por isso que ele estava aqui numa profunda tristeza, né, numa tristeza tão grande. E estava realmente muito complicado para ele. No versículo 35, todos os seus filhos e filhas se chegaram para oferecer-lhe consolo. Contudo, ele recusou toda e qualquer consolação e declarou o seguinte: não! É em luto que descerei ao Sheol, ou seja, a sepultura ou túmulo, né? Segundo aí a tradução no hebraico, para me encontrar com o meu filho. Por quê? Porque ele achava que José estava morto, estava na sepultura, e ele queria estar lá, junto com ele também morto, por causa da tristeza, por causa de uma, digamos assim, uma depressão, né? Uma tristeza tão grande que ele estava sentindo e em luto por causa dessa perda aí, do qual ele achava do seu filho José, né? E que sabemos aí, segundo a história, toda a história aí, José não morreu, né? Ele foi vendido, né, como escravo ao Egito. Inclusive ele até se encontrou depois aí com Jacó, correto? Agora vamos lá. Quer dizer que Jacó, simplesmente ele sente o desejo de ir para o inferno, ou seja, descer à sepultura e ficar queimando de forma literal e rangendo os dentes. É simplesmente uma falácia, né, cara? Olha só como é que não faz sentido nenhum. Aí a gente pega alguns termos, né? Outros exemplos. Olha aqui, ó. Com a mesma palavra, Sheol. Olha aí, ó. Vamos pegar aqui outros exemplos, tá? Por exemplo, deixa eu pegar aqui um bem lógico aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. Ezequiel 31, versículo 15, ó. Que é a mesma palavra Sheol. Quando desceu ao Sheol, ou seja, a sepultura, causei lamentações. Olha aí, ó. Ezequiel 31, 16. KJV, ó. Quando eu lanço para o inferno com aqueles que descem. Sheol também. Mesmo sentido, ó. Ezequiel 31, 17. Olha, mais um exemplo. KJV, olha aí, ó. Vamos pegar aqui. Eles também desceram para o inferno com ele.
Olha aí, ó. Sheol, no hebraico. Então quer dizer que Jacó simplesmente, né, tem o desejo no coração dele, na mente dele, de descer ao inferno e ficar queimando junto com José, porque ele achava que José estava morto na sepultura. Então Jacó, ele tinha o desejo de estar lá, queimando e rangendo os dentes, segundo aí a tradição do catolicismo e o protestantismo. Não faz sentido nenhum, né? Aí a gente pega aqui, galera, algumas outras referências, né? Por exemplo, vamos lá, Salmos 16, olha aqui, ó. Salmos 16, 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Agora vamos ver aqui no hebraico. Salmos 16, 10. Vamos lá. Olha aqui, ó. Ó, Salmos 16, 10, cadê? Aqui, ó. Salmos 16, 10, ó. A mesma coisa aqui, ó. Em Sheol. Aí, ó. Morte. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. Tradução, ó. Minha alma no inferno e nem sofrerás. Tá vendo? A mesma passagem. Temos outras referências também. Olha aqui, ó. Apocalipse é uma porção de passagens falando sobre o inferno também. Vamos lá, primeiro o Apocalipse 1:18, ó. Olha aí, ó. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo quer dizer que ele ficou lá durante 3 dias na sepultura, no inferno, queimando e rangendo os dentes, sofrendo pra caramba. Jesus, ele desce o inferno, porque ele estava morto, né? Vamos analisar aqui? Espera aí. Olha só, hein? Vamos analisar lá no grego, ó. Repetindo aqui. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Tenho a chave da morte e do inferno. Por que ele fala isso? Porque Jesus Cristo, ele destrói a morte na cruz. Ele era o único, né, mediador de uma nova aliança entre os israelitas. Então ele era o único que poderia resgatá-los e trazê-los para a vida, para que eles não morressem. Aliás, para que eles não continuassem mortos, porque na verdade eles estavam mortos, né? Por causa da lei escrita de Moisés. Eles estavam entregues completamente à natureza humana, tá? Por isso eles morriam, ou seja, eles desciam à sepultura. Então o que acontece? Aí a gente pega aqui no grego a mesma coisa. Olha só. Morte. Deixa eu pegar aqui. Aqui tá no inglês, né? Ó, chave. Ó, chave aqui. Morte. Tá vendo aqui, ó? E do Hades. Inferno.
Olha aí, ó. O que significa Hades? Significa inferno, sepultura. Jesus Cristo desce à sepultura, fica 3 dias morto na sepultura. Aí, segundo a tradição, segundo aí o conceito religioso do catolicismo e o protestantismo, Jesus Cristo simplesmente está lá no inferno queimando e sofrendo pra caramba. Rangendo os dentes. É simplesmente uma piada. É uma falácia. É simplesmente isso, é uma falácia. Dentro desse processo religioso que ensina uma coisa tão absurda, cara, que não faz sentido nenhum. E é simplesmente uma chave, uma abertura aí pro ateísmo, pô. É por isso que vocês veem uma porrada de gente aí, né, o número de ateus que não param de crescer aqui no nosso país. Porque simplesmente eles pegam a Bíblia, caramba, mas peraí. Aí leem isso aqui, pô, Jesus Cristo desceu ao Hades. Jesus Cristo foi pro inferno. Jesus Cristo ficou 3 dias lá, então quer dizer que se ir pro inferno é ficar queimando de forma literal e ficar sofrendo, rangendo os dentes, então Jesus Cristo ele ficou lá, rangendo os dentes e sofrendo pra caramba no inferno. Não faz sentido nenhum, pô. E por que Jesus Cristo ele desceu à sepultura e ficou 3 dias no inferno? Por qual motivo isso? Porque ele carregou todas as iniquidades, né, dos israelitas e simplesmente se tornou maldito, se afastando completamente de Deus. É isso aí. Temos outras referências. Vamos lá. Deixa eu desmarcar aqui. Olha aí, ó. Apocalipse 6:8. Também vai falar a mesma coisa. 6:8. Vi então e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte. E o inferno estava seguindo. Olha aí. Como que o inferno iria seguir esse cavaleiro de forma literal? Se o inferno significa um local físico, ali sepultura. É óbvio que isso aqui é uma referência de que a morte, né, estava com esse cavaleiro. Olha aí, ó. Mais uma outra referência. Apocalipse capítulo 20, 13. Olha aí, ó. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. 13. Apocalipse 20, 13. A gente analisa lá. 20, 13. Olha aí, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. Morte e Hades, inferno. E o que seria isso? Simplesmente descer à sepultura, voltar ao pó da terra. Todos aqueles que não tinham o nome escrito no livro da vida, ou seja, aqueles que não foram eleitos, né, perante Jesus Cristo, simplesmente eles morriam e não tinham a vida eterna, ou seja, voltavam para o pó da terra e sumiam como a palha. Acabava. Não existe, gente. É simplesmente uma falácia querer colocar que eles morriam e simplesmente ficavam queimando ali. Ou que as pessoas queimam no inferno, fica queimando, o espírito vai ficar queimando como forma de punição, para pagar isso, para pagar aquilo. Ah, que vai ter o purgatório, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Cara, isso não existe, isso é uma fantasia, isso é uma falácia. Como é que um espírito vai queimar de forma literal? Isso não existe, não faz sentido nenhum isso dentro das escrituras. Não
faz sentido. E eu provei aqui, mostrei para vocês aqui, estou mostrando para vocês. Se isso fosse de forma literal, então quer dizer que Jacó iria querer ficar rangendo os dentes no inferno? Ficar queimando lá? O espírito de Jacó ficar queimando junto com Josué? Com José, aliás? Não faz sentido. Jesus Cristo iria ficar queimando durante 3 dias, rangendo os dentes? É óbvio, galera, que Geena, Sheol, Hades, significa sepultura, significa túmulo, significa descer ao mundo inferior, voltar ao pó da terra. É isso que significa. E eu mostrei para vocês aí é tudo figura de linguagem. Quando se fala de lago de fogo, enxofre, segunda morte, ranger de dentes no livro de Apocalipse, é tudo uma figura de linguagem fazendo representação de uma morte espiritual, galera. Esse é o sentido. Ou seja, aqueles que são considerados como filhos da perdição, porque não iriam receber a salvação, simplesmente estariam ali de forma eterna, para sempre, né? Mortos espiritualmente. Ou seja, ausentes do eterno, de Deus. Essa é a referência, galera. Não tem outra referência sem ser essa. Não tem como literalizar isso aí, colocar que um espírito fica queimando de forma literal. Isso é um absurdo, isso não existe. Valeu? É isso aí. Não deixem de se inscrever no canal, rapaziada, tá? Se inscrevam no canal aí, ative o sininho para que vocês possam continuar recebendo mais vídeos. Um grande abraço a todos vocês. Estou finalizando aqui o vídeo, tá? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Fui!